sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar a luz ela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Olá, pessoas lindas, bem-vindas. É sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Soninha, bem-vinda. Ressoar. Oi. Vamos ouvir uma musiquinha, esperando o pessoal entrar. Boa noite, Regininha, Valdete. Soninha, bem-vinda. Estamos... Maridão entrando. Aê, Leandro, bem-vindo. Claudinha. Vamos lá, gente. Curtindo uma música gostosa. Vocês são presentes que a vida trouxe para perto de nós. O ressoar é isso. É sobre os elos, os laços que nós vamos fazer e compartilhar. Aê! Teu filho no colo. Quantos estão aqui? Oi, Ivan! Denise! É só passageiro prestes a partir. Boa noite, Val! Vamos lá! Aí, Ellen de Paula! Laia, laia. Ei! Vamos entrando, pessoal. E a gente é só passageiro prestes a partir. Ei! A Ellen não entrou, gente. Convidei ela aqui. Estamos esperando a Ellen entrar. Chegar mais um pouquinho de gente. Vamos ver se a gente consegue agora. Estamos tentando botar a Ellen em direto. Entrou! Conseguiu? Deu certo! Bem-vinda! Regininha, Denise Miranda, a Ellen chegou. Ressoar entrando aqui. Hoje eu estou misturadinha. Ó. Tenho várias coisas aqui, todas laranjitas. A vida é trem-bala, né, Rê? É sobre tudo aquilo que a gente é capaz de juntar, unir, fazer acontecer. É isso. Então, vou abaixando a musiquinha e a gente vai começando. A gente sabe que o pessoal vai chegando. Simone acabou de entrar. Estamos curtindo essa música emotiva. E a gente é só passageiro prestes a partir. Aê! Musiquinha para mexer com o coração. É, já deixa a gente com o coraçãozinho. O ressoar é coração, né? O ressoar é puro coração. Boa noite. Puro coração. Olha aí, sua assistida aí, Glaucinha. Rob, chegando. Olá, amor. Ai, Oi. Glaucia agora é amiga de profissão. É. Ela me abandonou, não é mais minha assistida, mas é com muita alegria que eu deixo ela voar. Acabou o tratamento? Ai, que dó. Fechou? Acabou o tratamento, já está atendendo, né, Glaucia? Kit também entrando. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui, Ressoar.
Projeto Ressoar aqui, entrando a top hoje, nossa primeira live. Coração tá mexido desde terça, Rê, o nosso também. É muita emoção. É muita emoção estar aqui com vocês, é muita emoção saber que algo que era distante há 2 meses atrás está se concretizando. Saber que tudo que vem do coração acontece com facilidade, as coisas vão acontecendo. Não é que não tenha dificuldades, não que não exija esforço, mas as coisas vão indo por si, né? Então, hoje a gente veio falar aqui do Projeto Ressoar, que é um projeto dentro do Terapeuta Master. Terapeuta Master, Mércia, sua linda, Renata. Mércia! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? De como é que vai funcionar e como que surgiu, né? Todo mundo já sabe, então, que o Terapeuta Master foi acontecendo, né? A gente já falou disso na primeira live de terça. Foi acontecendo assim, meio despretensiosamente, sempre com muita gente me mandando mensagem, perguntando sobre como proceder, como fazer. E aí eu comecei a responder essas perguntas e aconteceu de uma sexta-feira do Círculo da Vida, que acabou não acontecendo, né? Bela não tá aí, mas ela podia estar. Entrou assim. Ela vai assistir depois. E a gente acabou fazendo uma aula que teve um quórum altíssimo, e o pessoal pediu para repetir, para repetir, para repetir. E aí eu tinha, né, as meninas que já eram minhas assistidas, que eu vi que estavam num processo, Dri, boa noite, que já estavam caminhando com seus consultórios já cheios, fazendo um trabalho legal, com segurança, né? Partindo realmente para tomar decisões meio que definitivas, né, no rumo do seu, se assumindo mesmo como terapeuta, se assumindo dentro do horário que tem de trabalho, mas trabalhando como profissionais. E eu comecei a perceber que cabia esse espaço para esse projeto de dentro do meu coração, que sempre foi de criar lideranças positivas. Pessoas que aprendam a dividir os holofotes, que aprendam que a comunidade é mais importante do que a unidade, do que o unitário, não a unidade, porque a comunidade é a unidade, né? Então eu comecei então a sonhar com isso, como se fosse uma cascata de conhecimentos sendo derramados e onde a gente pudesse ir criando uma liderança positiva dentro da própria terapia, onde a gente conseguisse tirar o conceito de disputa, mas que a gente pudesse trazer o conceito de união, em que uns ajudam os outros a serem melhores naquilo que fazem, sendo um exemplo e sendo alavanca. Então, basicamente, a Sil falou, esse laranja geral, é isso aí, ressoar é laranjão, né? Como a gente tinha falado da frequência, né? Quando eu criei as marcas, o terapia em ação é o amarelo, é o intelecto, é a vibração, né? O terapeuta master é o vermelho, a energia do amor, mas também a energia do fazer, né? E aí, juntando os dois, dá o ressoar, que é o laranja, que é o amor espiritual, que é o conhecimento espiritual. Então, a gente foi criando essas frequências, né? E aí hoje a gente tem aqui, né, a Ellen e a Soninha, e a gente hoje vai conversar, bater um papozinho informal, né? Nada sério, gente. A gente quer estar com vocês, a gente não quer perder o fio da meada, né? A gente não quer deixar de estar junto. E, então, vocês já me conhecem, eu já falo muito. Vamos botar um filtro? Acho que eu vou botar um filtro, né? Eu vou botar um filtro. O que eu vou colocar? Eu gostei daquele dos raios. Não, esse não, né? O meu não aparece filtro, gente. Tem que atualizar. Sem filtro mesmo, Ellen. Não, eu sozinha não vou ficar de mico, não. Então eu vou tirar. Não tenho, não vou. Tá bom, então fica todo mundo assim. É que vocês têm a natural, mostrando as sardinhas. Mas eu tô já cruzando o cabo da boa esperança. Valia a pena um filtro para mim, mas então eu fico sem filtro. Vamos lá. Bote o filtro, vá ser feliz, não sei o quê. Põe aí. Seja feliz,
feliz, né? Pronto. A gente sustenta aqui. Senta no carão e eu mando um filtro. Não, tá tudo certo, vai sem mesmo. Tem um troço aqui louco. Ó, ó, ó. Não, vamos sem, vamos sem. Vou ficar no carão também. Esse aqui é bom, gente, ó. Plástica urgente. Não, pronto, vamos aqui. Então, assim, eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouquinho como é que foi, Soninha e Ellen, quem quiser falar primeiro, como é que foi essa descoberta de que, enfim, ok, eu sonho em ser terapeuta, eu tenho esse desejo, eu tenho esse tesão, eu tenho essa vontade, mas eu tenho bloqueios, eu ainda não me sinto assim. Fala um pouquinho para as meninas, conta pra gente como é que foi essa virada de chave, tá? Quem quiser falar primeiro. Tá. Vamos de para o ímpar, Ellen? Vamos. Para o ímpar. Vou começar aqui. Bom, eu iniciei nessa jornada de terapias, na verdade, com o intuito de autoconhecimento e de resolver algumas questões próprias, né? Assim, eu tinha uma questão de saúde muito importante e comecei a pesquisar e comecei a estudar, além de me tratar, claro, para tentar identificar o que estava por trás, qual era o conflito que eu estava vivendo, o que estava me fazendo cair naquela situação. E aí eu comecei alguns estudos dentro da medicina germânica e um horizonte novo se abriu para mim, no sentido de que, poxa, não é por acaso que a gente passa por um processo doloroso, por um processo de doença. E aí eu comecei estudando medicina germânica, fiz várias formações no intuito, em princípio, não, é porque eu gosto do assunto, só porque eu gosto do assunto, não vou trabalhar com isso, eu tenho outra profissão, estou em outro mercado, não é a minha praia. E aí, assim, chegou um determinado momento, conheci a Andresa Molina, comprei o curso meio assim, vamos estudar um pouquinho mais disso tudo que ela está falando, é tão bonito, tão interessante, né? Vamos ver o que ela traz pra gente. Só que aí chegou num determinado ponto que eu não conseguia nem assistir às aulas mais. Falei, poxa, ela tá falando esse negócio de espiritualidade, aí eu não tenho mediunidade, eu nunca mexi com isso, não quero mexer com isso, não é pra mim, eu não posso mexer com isso, enfim. E eu nem avancei no curso no sentido de tentar entender um pouco melhor o que era que estava por trás dessa minha sensação, né? E foi aí que, em um grupo do pessoal que estava estudando, eu conheci a Giovana, comprei um pacote que ela estava promovendo lá para tratar naquele intuito. Assim, já que a colega está colocando ali o pacote e tal, vamos ver como é que é essa técnica, né? Eu tinha assistido algumas aulas do começo do curso lá, mas não consegui avançar muito. E aí comecei o tratamento com a dona Giovana e tive surpresas incríveis. Em paralelo a isso, eu estava caminhando com a formação da reprogramação biológica, que é aqui em Cascavel também. Honro e agradeço muito o mestre Maurício que nos conduz nessa jornada. E ele que, na verdade, me mostrou que era possível olhar para a medicina germânica com um cunho de espiritualidade também. Para o olhar não apenas para a questão biológica, para a questão do metabolismo, enfim, mas que existem outras coisas por trás que influenciam o nosso processo, né? E aí, em paralelo, nesse tratamento com a Giovana, eu pude entender alguns processos que eu vivi em outros momentos da minha vida, algumas dores que eu trazia que eu não reconhecia. E aí, quando eu comecei a me desvencilhar dessas feridas, né, desses bloqueios, eu comecei a ver que eu sequer me conhecia com os meus desejos, com os meus sonhos, eu não tinha planos para o futuro, né? E aí a Giovana me desafiou em determinado momento, falou, poxa, você já tem tantas formações, está na hora de começar a atender, né? E aí eu avancei também no curso do manoterapeuta, nesse momento já estava concluindo as aulas, né? E eu falei, tá bom, já eu vou começar a atender, mas só o pessoal de perto, assim, só quem eu conheço. E aí eu comecei a atender, e atendi um que eu conheço daqui, outro que eu conheço dali, o que eu conheço indica outro, e enfim. E aí chegou um momento que eu já não podia atender na minha casa, e
comecei a atender num consultório compartilhado, né? Pessoal da Via Life. Uma parceria que tem dado muito certo, muito gostosa. Então, tô todos os sábados lá em atendimento o dia todo. Atendo alguns clientes à distância também, né? Por vídeo. Aí, durante a semana, em alguns horários, eu consigo conciliar atendimentos em casa por vídeo. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim, de se reconhecer e, assim, nossa, mas você trabalha, eu tenho outra profissão, trabalho em outro local durante a semana, e aí você vai ficar o sábado inteiro lá na clínica, porque sim, eu vou das 8 às 18 na clínica, mas é aquele dia que eu aguardo a semana inteira, assim. Então, quando a gente descobre uma paixão, realmente, a gente não consegue se imaginar não fazendo aquilo pro resto da vida, né? E é isso que o Ressort quer trazer. Para todo mundo que tem essa paixão, que tem esse sonho, que às vezes se sente bloqueado de alguma forma, não consegue, eu não consigo ir para frente, eu não sei o porquê, mas ou eu tenho medo, ou eu não me sinto capaz, ou eu não dou conta, é possível. A partir do momento em que a gente começa a se olhar com outros olhos, com olhos menos feridos, com olhos menos machucados, a gente consegue reconhecer os nossos talentos e a gente descobre muitas capacidades e muitos potenciais que a gente não reconhecia. E é isso, passo a palavra para Ellen. Pode ir. Ai, meu coração, gente. Hoje eu tô emotiva. Hoje tá... Massageia o timo aí, gente. Tá dando os ticos, urucudum, porque... Tá na massagem. Ai, é muito lindo ver isso, muito lindo. Boa noite para todo mundo que está entrando, a Ivana, a Ana Ju, todo mundo que entrou antes, a Simônia também, a Simônia falou, ai, eu tô nessa fase, Sônia, Pagel, quando você estava falando. Vamos junto! Não vou. A Simônia disse que tá nessa fase do tratamento comigo, daqui a pouco eu já vou dar um empurrão nela, vai! Daqui a pouco chega a hora de empurrar. E vamos junto, vamos se abraçar e seguir, Vamos gente. junto. E é interessante esse negócio de concorrência entre terapeutas, né? O que eu percebo é que, assim, falta terapeuta nesse mundo. As pessoas estão em muitas dores. Todo mundo deveria se tratar em algum momento da sua vida, ou se não pela vida toda. Mas, assim, quando a gente começa a abrir horizontes, a gente vê que tem mercado para todo mundo. Cada um com seus potenciais, cada um com seus pontos fortes e fracos. Mas é incrível isso. Essa é a forma da gente mudar o mundo, porque nós, como terapeutas, temos que estar curados dessa questão da divisão, da concorrência. A gente tem que estar aqui para entender que cada um é essencial e que tem as suas especialidades e que existe gente com feridas que vão precisar de terapeutas de vários tipos. O que a gente precisa é estar no caminho da cura, é compreender que a gente é, como eu sempre falo, carente, miserável, cheio de dor, mas que a gente entra num processo de resiliência, sabe? É olhar para si, é não se esconder, é não ter medo de quem a gente é, das nossas dores, falar, hello, eu tô em dor, me ajuda, eu quero sair daqui, e aí a gente se ajuda e um puxa o outro. Aí sim a gente vai conseguir ter uma comunidade de terapeutas sarados. Não importa que especialidade você tenha, que tipo de tratamento você aplique. Você precisa só ter consciência de que quanto melhor você tiver, quanto menos nessa energia de competição, mas de ajuda, né? Essa energia do todo junto, como um corpo, a gente vai chegar muito mais longe. Então eu tenho um orgulho, um puta orgulho dessas meninas, dessas gurias, né? E eu sei que é isso que a gente vai fazer junto. Ai, a Fê entrou! Que bom que você está aqui com a gente. Que bom, que bom. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, sabe? Essa é a proposta. E aí eu queria agora ouvir que a Ellen contasse um pouco como é que foi o processo dela. Ai, meu Deus, vou ter que fazer uma live inteira para contar a minha história. Eu acho que 2. 1 hora é pouco. Não tem problema. Bom, vou tentar aqui usar minha intuição para pegar os pontos mais importantes, né? Mais relevantes. Bom, eu sempre gostei das terapias, eu sempre quis ser psicóloga e trabalhar com a mente humana, né? Com as pessoas. E isso era um amor que eu nunca consegui me formar. Eu entrei na faculdade, eu tranquei por 3 vezes, eu nunca terminei minha faculdade, mas era uma coisa que sempre veio comigo, entender as pessoas, né? Poder ajudar. Eu sempre tive essa habilidade e esse desejo muito grande de me doar, de me pôr a serviço, de me
sabe? De me disponibilizar. Então, assim, é uma coisa que eu trago comigo. Então, é inconsciente, sabe? Se caiu alguém no meio da rua, eu já tô correndo, Então, assim, é uma coisa que tenho dentro de mim. Mas, no decorrer da minha vida, eu vim tendo, a vida foi me levando por vários caminhos onde eu tive que trabalhar e tive que sair um pouco dessa linha, né? Guardado aqui no meu coração ficou o desejo, né, do trabalhar com pessoas, de descobrir uma forma de poder colaborar, contribuir, porque esse é o desejo do meu coração. E eu fui trabalhar em outros segmentos, fui fazer outros cursos e trabalhei, enfim. E até que chegou num ponto em que eu fui acumulando algumas dores, alguns conflitos, situações mesmo que a vida que eu fui me pondo na vida, porque é a gente que se coloca. Só que eu não entendia e aquilo pra mim, né? Eu me sentia ferida, injustiçada, bem a música da Flyra, né? E aí chegou no ponto que eu falei, eu quero me curar de mim. Eu preciso me curar de mim. Não é, assim, um sentimento muito, muito certo dentro de mim que lá na frente tem algo melhor. Eu sempre tive muita confiança, muita fé. Acreditei sempre, né, que eu sempre no meu Facebook eu ainda colocava, eu sou a menina dos olhos de Deus. Então eu sempre acreditei que eu fui muito amparada, muito cuidada, muito abençoada, apesar de todos os percalços da vida, mas também eu me via forte, mas eu não tinha noção do porquê que tudo isso veio acontecer na minha vida. Até que um ano e meio atrás, um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu me deparei com a Andressa Molina nas lives e eu comecei a ouvir aquelas lives dela e aquilo ressoava dentro de mim. Eu falava, é isso. E aí, ao mesmo tempo que doía, eu entendia. Eu entendia. E aí, quando ela lançou, né? A gente fez aquela semana da imersão, ela lançou o curso. Eu comprei o curso sem noção nenhuma da responsabilidade do que era, mas eu só sabia que tá aí. Eu vou conseguir me curar. Você foi atraída. Eu vou conseguir sair. Foi eu vou sair. Fomos. Fui magnetizada. Eu vou sair desse ofurô de cocô que eu tô, gente, porque às vezes eu tava achando que eu tava plena, mas eu tava cagada, eu tava doída, eu tava sofrida, eu tava ali, às vezes, num trabalhando pelo material, enfim. Mas dentro de mim era um vazio, era uma dor, uma busca incessante pelo amor das pessoas. Eu doava, mas eu queria receber e eu não recebia na medida. Aquilo era um looping de dor atrás de dor, enfim. E até que eu comecei a fazer o curso. Aí a gente mergulha, né? Porque eu sou dessas. Quando eu falo que vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio. Vai de qualquer forma. E mergulhei, tive medo, tive a fase igual a da Soninha, e eu acho que quase todos nós temos. Quando chegou a mesa chegou no dia do meu aniversário, a gente estava fazendo um tratamento em grupo. No dia do meu aniversário eu falei, lascou. E agora? Fiquei naquela, não sei se abro ou se não abro, não sei se mexo ou não mexo, não sei se vou ou se fico. Fiquei tive muito medo, mas dentro de mim vibrava. Esse é o caminho. Porque eu sentia dentro de mim que tudo aquilo aquele pouquinho que eu já tinha caminhado, que eu já tinha estudado, estava funcionando. Estava sendo uma luz, estava trazendo alívio, estava trazendo entendimento, pelo menos, estava me trazendo uma direção nova, tipo, que agora vai dar certo. Vai que você vai conseguir se curar, se entender, se conhecer. Porque, na verdade, a gente começa a perceber que a gente não sabe nada da gente. Que a gente sei lá, a gente vive uma utopia, sei lá, a gente vive tudo errado. A gente acha que a gente é isso. Eu me considerava uma pessoa tão boa,
Não que eu não seja, mas assim, eu vivia num estágio do entendimento da bondade que era abusiva. Que era Eu me de permitia ser abusada o pau. tempo É a todo. boazinha, não é a boa. É aquela coisa do ser É a boazinho, boazinha. né? Do ser a boazinha, não ser uma Exatamente. pessoa boa para si. E aí, sendo boa para si, você consegue ser boa. Mas não necessariamente as pessoas Sim, vão gostar, né? E ser boazinha é exa- para não, ter a aprovação dos outros, né? exatamente, para suprir o quê? Um vazio, uma carência. Então a gente vai estudando, a gente vai abrindo a mente, a gente vai ganhando consciência, vai ficando mais lúcido, né? E eu fui entendendo que eu vivia falando sim para fora e não para mim. Sim para fora e não para mim. E aí eu percebi, num determinado ponto, que eu tinha me abandonado. E aí foi a hora da verdade. Eu falei assim: olha, como que você pensa que eu fui entendendo que a gente dá aquilo que tem? Então eu falei assim: pô, se você tá se abandonando e tá querendo cuidar do outro, que condição você tem de cuidar do outro? E eu falei: isso tá errado. E aí eu continuei estudando, teve alguns momentos que eu tive alguns conflitos, eu falei, não sei se é isso mesmo, porque aí a gente começa, chega num determinado ponto que a gente fala assim, vou ter que largar o que eu tô fazendo, aquilo que me sustenta, aquilo que já me dá uma renda, e eu vou ter que fazer esse salto, né? É o que a gente fala de tirar o pé, a gente fica com um pé em cada canoa. Isso gera também uma dor e um sofrimento. E aí foi quando eu já tinha a Gel como, né, como colega de grupo, Sim. trocando algumas ideias. E aí ela lançou lá na planilha dela uns pacotes para tratamento e eu fui, juro para vocês, com a intenção de ajudar a Gel. Eu sempre assim, não, a colega tá ali dando o primeiro passo, eu vou lá, vou entrar nesses pacotes de tratamento. Lógico que eu sabia que eu tinha que tratar, mas eu juro que o que chamou o meu coração é ser colaborar com ela, Boazinha. com boazinha. Eis que a gente marcou nossa primeira sessão e a gente foi fazer, né, toda a anamnese e tal, e eu levei uma lambada. E foi doído, e eu vou falar isso porque tem muitas das minhas assistidas aqui, sempre quando ela chega eu já falo. É muito bom, mas dói. E dói mesmo. Mas assim, não é pior do que a dor de permanecer no sofrimento, na Sofrimento. ignorância, né? Na inércia, né? No vitimismo, enfim, é muito libertador. É aquela coisa, não adianta botar curativo na ferida infeccionada. Tem que limpar. Aí você vai curando aquilo, aquilo vira uma cicatriz. Você olha para trás, você vê a cicatriz, lembra do caso, mas não dói. Não dói. Te fortalece. Opa, eu passei por isso. Olha que lindo que eu fui capaz de passar por isso. Olha quanto forte eu sou, quanto valente eu fui. E principalmente no meu caso, que eu vinha de uma situação de abandono, né? De sempre querer cuidar do outro e me deixar por último. Quando eu me vi cuidando de mim, para mim foi assim: opa, é isso. Você pode. Aí eu tive a noção real, do que é cuidar do outro. É você estar bem, é você se conhecer, é você se fortalecer, é você lidar com as suas sombras, porque a gente faz um tratamento, um bloco de tratamento, a gente faz terapia, eu faço terapia, eu continuo fazendo terapia depois desse processo todo. É uma constante, Já tivemos é um auto-amor Já diário. tivemos vários altos e baixos. Isso é importante falar, né? Porque assim, você supera um É, degrau, aí acha que estabilizou, aí entra no, né, naquele momento flat, né? E aí, de repente, eis que pula uma outra coisa, Certo? né? vai saltando, né? É eita atrás de eita, É, porque a gente chega uma hora que a gente a gente tem algumas percepções, olha, eu melhorei, consegui tratar isso, superei isso, a gente se fortalece. E aí a gente se sente, né? Agora eu tô bem, uhum. agora eu tô bem.
E esse é um ponto de atenção, porque tem muita gente quando chega nesse ponto, deixa a terapia e acha que vou caminhar sozinho. Só que quando a gente destampa, é uma cebola realmente, né? A gente limpa uma casca, né? Vai tirando aquelas couraças, tira uma, daí um tempo vem outra. Então, assim, esse é o autocuidado, né? É a gente se cuidar sempre, a gente não deixar, não acabou, a vida não acabou, eu tô vivendo, eu tô elaborando, eu ainda tô porque a gente sintoniza, a gente fica, tudo fica registrado, todas as nossas emoções, elas ficam registradas e isso vai ressoando ao longo da vida. Então, assim, vai ter a terapia. E por falar em ressoar agora, vamos falar do ressoar. O que rapidamente, para a gente poder ir para outro assunto, o que o ressoar significou para você nesse teu processo? O que ser convidada para participar do ressoar significou? Rapidinho, porque a gente quer fazer outras coisas também. Vamos lá. Então, bom, foi uma alegria tremenda, né? Porque foi tudo muito rápido. Gente, depois que você começa a limpar as coisas e você decide, é o desejo do seu coração, as coisas vão acontecendo assim, blup, 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 blup. E foi bem assim. Eu comecei a atender, daí a pouco veio a proposta do ressoar. Eu caí no ressoar sem entender o tamanho que é esse projeto. Sem entender não, sem ter a noção mesmo. Eu entrei pelo coração. Eu falei assim, é uma missão e eu vou porque eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz na escolha que eu fiz, não me arrependo em nada. E assim, estar no ressoar para mim é uma superação total. É mais uma das, né? Porque eu tive que superar para me começar a atender. E depois que eu comecei a atender, veio o ressoar, que agora eu vou ter que superar novamente, porque tem uma grande dificuldade, né? Dessa coisa de mídia, de expor, enfim. Então, assim... Eu não tô vendo dificuldade nenhuma. Você está falando igual uma maritaca sem parar. Mas falar muito eu falo. Tô falando... Enfim, então assim, é lindo. Eu sou muito grata ao universo, grata a você, Gel, porque assim, foi nesse processo todo, né, do tratamento, da nossa convivência, que você sentiu de fazer esse convite, e eu sou muito grata. Eu tô aqui realmente assim, pelo amor, pela confiança que eu tenho no seu trabalho, no meu trabalho. Sim. E no trabalho da espiritualidade, porque eu sei que isso aqui está tudo muito bem, né? Sustentado, enfim. E assim, ressoar é uma missão. É uma missão e eu tô aqui de coração. É isso. Eu tô aqui de coração para aprender, para provar para todo mundo que está aqui que a gente pode. Que não é fácil, é determinação, é se abrir, é entrega, mas a possibilidade, ela é igual para mim, como foi para a Soninha, é para qualquer um de vocês. Acreditem em vocês, tá? Confiem, primeiro tem que saber se é o desejo do seu coração, não faça porque alguém faz, mas se for, confie e vai. É entrega. É isso. Realização dos desejos, dos sonhos é a entrega. É isso aí. Então, pegando esse gancho da Ellen, vou explicar. Então, deu para dar. Toda hora eu quero fazer esse link e depois eu quero que a Soninha fale. O ressoar é isso, gente. É como um treino de liderança. É o que eu estou fazendo. A gente está trabalhando, por exemplo, a parte de comunicação, né, da Ellen, digamos assim. A gente vai trazer para vocês um mindset, uma mudança, uma forma nova de pensar sobre o que é ser terapeuta, sobre o que é ser liderança, sobre o que é criar um conteúdo próprio, como eu crio um conteúdo meu, como eu pesquiso uma coisa nova, como eu linko um assunto com outro, trabalhando em grupo, criando algo seu. E as meninas vão estar com vocês naqueles assuntos, né? Então a Sônia está vindo com a influência da medicina germânica, como linkar isso com as terapias energéticas. A Ellen está vindo com o assunto, né, da multidimensionalidade. Então a gente
toda a questão assim mais sutil da espiritualidade, também linkando com as coisas que nos prendem. Um assunto que eu amo é livre-arbítrio, é os portais externos e internos, é também a questão da sua conexão com a sua espiritualidade, com o seu anjo da guarda, com o seu coração. É tão profundo esse assunto, e o assunto da Sônia também tão relevante, porque às vezes a gente está tratando energeticamente ou na psicanálise e a gente não está entendendo o fundo e o transfundo daquela doença, que está ligado com aquela criança sofrida que tem dentro da gente, que é aquela criança que somatiza aquela dor, né? Então, assim, o ressoar é trazer para quem tiver afim de mudar a mente, fazer um mindset, mudar a forma de ver as coisas, de se colocar no mundo como um líder espiritual, como um terapeuta que faz a diferença na vida de muita gente, sabendo se colocar, tendo propósito, né? E conseguindo comunicar isso de uma outra forma. E eu queria que a Soninha falasse um pouco, assim, como é que a medicina germânica vai conseguir atuar junto com a terapia energética e como é que na percepção dela essas duas coisas convergem. Eu queria que a Soninha falasse um pouco disso. Vamos lá. Eu quero pegar o gancho ali da entrada no projeto Ressoar, né? E comentar como é interessante que cada um de nós enxerga a si mesmo a partir das feridas que carrega, né? Então, como a Ellen disse, ela tinha a ferida do abandono e tinha aquela intenção de acolher todo mundo, de ajudar todo mundo e se colocava em segundo plano em função disso. A minha ferida é outra, mas eu sempre me olhava como incapaz. Por mais que eu estudasse, não, mas como eu vou cuidar de alguém? Quem sou eu para querer cuidar da ferida de alguém, né? Para querer ajudar outra pessoa? Então, o meu bloqueio era nesse sentido. De que, poxa, eu não dou conta, eu não sou capaz de cuidar dessa pessoa, de olhar para isso, para o problema alheio, como assim, né? Na minha percepção, precisava um dom muito além do que eu pudesse alcançar, né? E aí, também, o movimento foi muito semelhante ao da Ellen, né? Eu comecei a atender pouco tempo que eu estava atendendo, a Gel me convidou. E até foi interessante porque numa das minhas sessões, no finalzinho da sessão, ela falou assim, olha, estou fazendo um projeto, vai ter as aulas para o pessoal e tal. O que você acha de falar um pouco sobre a medicina germânica lá para o pessoal? Não, beleza, né? Achei, vou entrar numa aula da GEL e explicar para o pessoal o que é a medicina germânica, né? Por que eu gosto desse assunto, de onde que vem meu interesse, enfim, e acabou. E aí, na primeira reunião do projeto com as meninas, eu nem sei que cara que eu fiz, nós não printamos a tela, né? Mas, assim, quando eu fui entender a dimensão que era esse projeto, falei, gente, que incrível. Que incrível, porque, assim, eu me senti exatamente naquele momento de estar transpondo as minhas feridas e de estar conseguindo acessar uma vida diferente e me permitir sonhar com algo diferente. E aí, quando a Gel traz essa ideia, esse ideal de que a gente replique, de que a gente motive outras pessoas a aceitarem que, apesar das suas feridas, de todos os fatos que aconteceram na sua vida, eu posso servir de exemplo, eu posso ajudar alguém no seu caminhar, é incrível. E aí, em relação à medicina germânica, muitos não têm o conhecimento exatamente de como é o assunto, mas a essência é olhar para o seu sintoma, para a sua doença e tentar entender biologicamente por que teu corpo se comporta dessa forma. E ela parte do princípio de que toda doença é um mecanismo de proteção. Então, assim, algum evento aconteceu e teu corpo, de alguma forma, não soube lidar com aquilo e a forma que ele encontrou de resolver foi descarregando em algum órgão ou trazendo essa sintomática, né? E aí, estudando e olhando e associando, a gente começa a ver que a visão de mundo do indivíduo influencia muito em como esse sintoma vai se apresentar. Então, se eu tenho uma ferida e eu me vejo como alguém impotente, incapaz, eu provavelmente vou ter mais doenças associadas a esse tipo de sentimento. E aí, nos estudos do Dr. Hammer, existe um grupo de tecidos no nosso corpo que responde a essa emoção. Então, é essa associação que a gente está propondo no projeto Ressoar, né?
para todos que de alguma forma se afinizarem. Existem várias linhas de estudo a partir da medicina germânica. A gente conhece aí pelo menos uma meia dúzia, né, de cursos diferentes que trazem esse assunto. Então, todos que estão dentro do Terapeuta Master e sentirem esse chamado e quiserem aprofundar um pouco mais e entrar nessa pesquisa com a gente, né? Nós estamos coletando materiais. Lembrando que você já vai temos... dar aula disso também, né? Independente se a Isso, pessoa tem ou não exatamente. participar do Ressoar, no Terapeuta Master vai ter um módulo que você vai dar toda essa matéria e fazer toda essa ligação. Isso, exatamente. A gente vai trazer o conteúdo básico, né, para nivelar o conhecimento. E quem tiver interesse, se inscreva no projeto junto com a gente para aprofundar a pesquisa mesmo, né? Para desenvolver algo seu, para trabalhar um pouco essa parte de comunicação, de apresentação, de expressão. Enfim, é uma oportunidade que a gente tem de transferir o que a gente sabe e de incentivar as colegas a construírem também conhecimentos novos, né? Isso. Lembrando que nós vamos ter agora lives toda terça e toda quinta. As terças comigo, as quintas todas nós aqui do Ressoar. E nós vamos trazer, às vezes, outros convidados. Nós vamos falar de assuntos diversos. Algumas vezes a gente vai falar só de medicina germânica. Depois a gente vai falar, talvez, só de multi. Vamos falar também sobre a questão das crianças estelares. Então, assim, vai ser dinâmico, tá? Hoje a gente está falando fazendo essa introdução, repetindo talvez algumas coisas que algumas pessoas até já saibam, mas que a gente quer deixar registrado isso aqui no Instagram, para quem ainda não conhece. Por quê? Porque como a gente tem aí daqui a dia 8/9, né? Esse período, para quê? Para que outras pessoas conheçam e possam até querer estar com a gente no projeto. Então, por isso que a gente está colocando. Isso mesmo, Jássica, também o Sagrado Feminino na multipotencialidade vai ser tratado no curso. É o último módulo, né? Então, a gente vai tratar isso, porque faz todo sentido a gente ir desde lá da criança até o adulto sarado. A gente quer, né, que a gente traga essa potência, essa frequência desse adulto sarado. Então, gente, está apaixonante, eu estou emocionante. Hoje eu já tive vários piripaques assim, pensando nisso tudo, no caminho que a gente está fazendo, e eu estou muito grata ao universo por tudo. E aí eu vou pedir para a Ellen falar um pouquinho, a gente já está faltando 15 minutinhos para terminar a live, para a gente poder gravar. Para quem estava com, né, assim, que para quem diz que tem dificuldade para falar, ela falou para caramba, estou adorando essa performance. Então, Ellen, fala um pouquinho daquilo que você aprendeu, né, com relação à multidimensionalidade, que você acha relevante, que tem a ver com a questão também dos tratamentos energéticos, da psicanálise, que você tem conseguido usar junto, assim, né? E que, de certa forma, vai estar lá no Ressoar e você vai poder replicar isso para quem quiser estar no teu grupo, né, de estudo. Então, a multidimensionalidade é a nossa... a gente conseguir compreender a nossa capacidade de poder transitar entre as dimensões, né? Então, nós somos seres multidimensionais e nós temos o acesso através do nosso coração, né? Ele é um centro energético e é o nosso portal. Então, o que que acontece? Através desse entendimento e também de exercitar esse coração, que eu não estou falando o coração órgão, eu estou falando o coração enquanto centro energético mesmo, né? Como chakra. Então, a gente tem acesso a essas dimensões. Nós temos 7 corpos e os nossos corpos transitam nessas dimensões. Então, a gente consegue acessar, fazer a leitura de sensações, de sentir mesmo, de sentir. E isso é acessível para qualquer um. O coração, ele é acessível para qualquer um. O portal do coração é acessível para qualquer um a partir de qualquer nível de consciência. Isso é exercitado, isso é entendido e exercitado, é sentido. Mas isso traz
uma habilidade muito grande para o terapeuta, principalmente energético e espiritual, porque você pode usar em qualquer tipo de terapia, que você começa a ver o seu assistido além do físico, né? Ele chega para você, a medicina germânica vai te trazer bastante disso, mas aí você também usa o seu sentir. Eu uso muito as minhas habilidades, eu desenvolvi bastante habilidade com o sentir, então eu uso desde a psicanálise, eu uso na terapia multidimensional e também no humanoterapeuta. Muito, muito, muito. Então é ali que é através desse portal que você se protege, é através desse portal que você desenvolve e você consegue sentir o amor neutro. Isso é fundamental para você estar atendendo, para você estar trabalhando com cura, né? Então, assim, a gente vai trabalhar muito isso, né? No Ressoar a gente vai ter oficinas, exercícios, bom, nós vamos aprofundar e vai ser tudo muito lindo. Isso é bem legal, bem legal. Estou bem animada. Gente, é importante isso. A gente ainda está com as inscrições abertas. Quem se interessar, está lá na bio. Mas a gente não está aqui para fazer fechamento de venda, não. A gente está aqui porque a gente acredita que isso pode mudar a vida de muita gente que está com bloqueio, que está em dor, que está sofrendo. Quantas terapeutas estão se sentindo uma fraude, estão sentindo que, pô, que não conseguem ir para frente. Então, foi em cima dessa dor que eu detectei dentro do consultório, que não é a minha dor, não foi a minha dor. Mas eu percebi e isso veio parar na minha mão. Como eu disse, 95% dos meus assistidos são terapeutas e têm essa mesma dor. E eu, de certa forma, fui vendo os bons resultados disso. E aí eu entendo que essa é a minha missão, que essa é a proposta do meu projeto de vida. E eu estou muito feliz com isso, porque meu olho brilha, meu coração, quando eu vejo todo mundo bombando, consultório cheio, e meu coração quase sai. Eu quero ver isso, eu quero ver gente próspera, feliz, como diz Caetano, gente é para brilhar, não para morrer de fome, caceta. Vamos brilhar, vamos sair para a vida, vamos sair para a luta, vamos conquistar, porque o mundo precisa de terapeutas sarados. A gente precisa ser uma comunidade de gente que se ajuda, porque o conhecimento que eu tenho é diferente do que a Sônia tem, é diferente do que a Ellen tem, é diferente do que a Roberta tem, é diferente do que a Jace tem, é diferente do que a Fernanda tem. Cada um tem a sua chave de virada, cada um tem a sua chave condutiva, cada um tem o seu talento especial. E se a gente se une, a gente vira um corpo que ajuda a mudança de fato da frequência do planeta, que traz cura, né? Então, assim, eu quero ser chave de cura. Eu não estou nem aí para competição. Eu não estou nem aí. Eu quero que todo mundo brilhe, que todo mundo esteja bem de vida, que todo mundo prospere. E aí, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ainda dá para falar um pouquinho. Eu queria perguntar, então, para a Soneca. Vamos lá, eu fico com o meu roteirinho. Deixa eu ver o que eu vou perguntar para ela. Você falou um pouquinho, mas fala um pouquinho dessa ligação, que é um dos assuntos também que a gente vai tratar, né, num dos módulos, que são dores primordiais da infância. Fala qual é essa ligação direta entre as dores primordiais da infância com o assunto da medicina germânica. Eu vou dar um exemplo bem simbólico, assim, e aí depois a gente não vai ter tempo hoje para aprofundar, mas a gente vai aprofundar isso no curso, né? A gente tem dentro da medicina germânica o tecido mesoderma antigo, que compõe toda a parte de tecidos de cobertura, né? A pele, cobertura de órgãos internos. E esses órgãos que são constituídos desse tecido, eles respondem a emoção ou a eventos em que a pessoa se sinta atentado em sua integridade. Então, você desenvolve uma doença a partir desse impacto, né? Alguma coisa aconteceu comigo e eu senti que a minha integridade foi afetada. E aí, quando a gente olha para as feridas, a gente tem, por exemplo, a ferida da humilhação, em que as doenças que a pessoa desenvolve quando traz essa ferida para elaborar são muito semelhantes a essas feridas do mesoderma. Então, a pessoa tem grosseirão de pele, ela às vezes desenvolve um tumor de pericárdio, de peritônio. E aí, assim,
a gente parte da essência de que a gente segue ciclos, padrões na vida. Então, às vezes eu desenvolvo uma doença lá na minha idade adulta, a partir de um conflito que eu tive essa percepção de que a minha integridade foi afetada, mas, na verdade, desde quando eu venho sofrendo feridas de atentado à minha integridade ao longo da minha vida toda? Então, é esse olhar para, poxa, a pessoa que hoje está com essa doença, um dia foi uma criança e lá na infância ela teve eventos que despertaram nela essa ferida. E aí, quantas vezes na vida dela essa ferida foi se manifestando até virar uma doença mais séria, alguma coisa mais severa que a leva a procurar a terapia, né? Então, é esse olhar que a gente quer trazer. De o que essa criança sofreu, o que ela trouxe para elaborar e que vem despertando esse sintoma para ela chegar nessa doença. E essa é a associação que a gente está tentando aprofundar em pesquisa. E lembrando, muito, muito legal isso, acho que vai ser muito legal estudar isso tudo junto, né? Mas lembrando que, assim, nos estudos das dores primordiais, a gente sabe que a gente não faz essa ferida quando encarna. A gente vem com essa ferida e a gente escolhe estar naquele ambiente sociocultural, com aquele pai, com aquela mãe, dentro de todo aquele contexto, para que aquela ferida abra, porque a gente, como seres em evolução, a gente precisa sarar aquela dor para poder evoluir. Então, eu venho com aquilo como registro, aquela ferida, né, aquela forma de encarar a vida, porque nada mais é do que isso. Uma ferida é a forma como a gente vê o mundo, como a gente recebe, tanto que a gente tem uma criança com a ferida da rejeição e uma criança com a ferida da traição, o mesmo fato vai explotar nela as diferentes dores, que são as que elas trazem. Então, é isso que a gente precisa ter noção. E que como é primordial olhar para essa criança. Para que a gente possa... E quando a dor manifesta, não é isso, Soninha? É um grito dessa criança. Exato. É um grito. Olha para isso. Olha para isso para curar. Né? E aí o que eu acho muito interessante em consultório é justamente isso. Porque a chave para a virada de chave mesmo na medicina germânica é o ressignificar. É você trazer consciência para aquela ferida. Então, a gente fala assim, vamos sair do reptiliano, né? Vamos trocar de camada no cérebro aquela informação. É o cérebro, e aí a gente tem várias... Não é a raça reptiliana, não. Não é o cérebro. A gente tem várias formas de sensibilizar. Mas quando você identifica qual era a ferida que aquela pessoa carrega, você consegue usar palavras-chave que vão fazer sentido para ela. Você consegue fazer uma abordagem que ela vai conseguir virar essa chave e ressignificar aquele fato, né, com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Muito show. E aí, jogando a bola para Ellen, a gente então tem ou não livre-arbítrio? Mediante a isso tudo que a gente falou. Tem. Tem? Como é que é? Tem. O o livre-arbítrio ele é fruto, né, do universo dual que a gente vive. Então, a gente tem livre-arbítrio o tempo todo, desde escolher entre café e leite, né, arroz ou feijão. Isso tudo tem uma consequência, traz uma resposta, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Deixa eu só fazer uma aspas aqui. Só uma aspas aqui. Maria tá indo, porque da 8h30 ela começa a live dela. Não sai, a gente vai terminar. A live dela. Quando vocês saírem, vão pra live da Maria Imaculada, porque ela também é The Books on the Table, fodástica, tá? Beijo, Maria. Linda. Daqui a pouco o pessoal migra pra lá. E Ellen, vambora que a gente tem 5 minutos. Então, rapidinho. E o livre-arbítrio é a chave que a gente tem para poder para nos libertar. Sim. Né? Então, a gente tem a nossa escolha. No universo multidimensional, né, nessa coisa do sutil, quando a gente ganha consciência de uma questão e você tem o livre-arbítrio de permanecer nela, que era aquela minha situação que eu estava antes, ou não, né? Permaneço na dor ou eu vou atrás da cura. Então, quer dizer, esse é um livre-arbítrio. Então, a gente tem isso o tempo todo, mas ele é da nossa consciência aqui, humana, para a gente decidir para quê? Para a gente ascender, para a gente evoluir, para a gente
até amadurecer, né? Até crescer. Então, assim, existe, a gente acorda, dorme e acorda, né? Dentro das possibilidades dessas escolhas nossas. E a gente colhe por isso também. É aquilo que eu sempre Então, falo, né? A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã a gente tem uma chance de escolher fazer novo, tudo de novo. sim. E eu tenho um meme na internet que eu acho muito legal. Tem um cara assim, antes de reencarnar com todos os meus planos, de tudo que eu vou fazer. Aí a pessoa encarnada assim, não conseguiu nem fazer 30%, 40%. Se conseguiu, tá ótimo, gente, né? É aquela coisa. E é por isso que a gente precisa ganhar consciência que a cura, ela depende da gente. É a nossa escolha, por melhor, mais foda que o terapeuta seja, se você não tiver optado por ela, isso não quer dizer que vai ser fácil, você não vai acessar a sua cura. Isso. A sua cura, a decisão de acessar a cura, ela é sua. É da pessoa. A decisão de Esse é o se livre-arbítrio. enxergar, né? A decisão de não se enganar, a decisão de conseguir olhar para si, se reconhecer carente, miserável, cheio de dor e dizer, eu vou mesmo assim. Eu vou enfrentar e eu vou. Dentro do que eu posso, sem me afrontar, sem me colocar num lugar, né, de dor excessiva, mas tendo essa resiliência de fazer um pouquinho a cada dia, dando um passo depois do outro, e isso que vai nos levar, é essa constância que nos leva mais além, respeitando também os nossos limites. É o processo da vida, né? A espiritualidade, ela tá aí para ajudar a gente. Ela pode fazer, né? Os milagres, Deus está aí para poder nos acolher. Mas a nossa consciência, a nossa decisão de buscar a nossa cura, porque a gente está aqui, a vida é evolutiva, a gente veio aqui para passar pelos processos. Então, você passa, você quer passar, você vai pedir socorro. Se você não quer ficar no furor de cocô, fica aí, então, boiando. Então, é uma escolha de cada um. Esse é o livre-arbítrio. A gente faz isso, a gente transita 24 horas por dia nessas escolhas. Como aqui não tem gente fraca, não. Tá todo mundo escolhendo. Ainda que no seu caminho mais calmo, outras com mais ousadia, conseguindo se jogar de forma mais efetiva, cada um no seu degrau. Eu sei que todo mundo que está aqui e todo mundo que está ouvindo a gente tem o potencial para superar. Às vezes não sabe como, não sabe que caminho, e a gente está aqui como equipe, como colegas, dizendo, vem, segura na mão de Deus e vai. Né? Não para, não para, não para, não para, não. Esse é o propósito. A gente vai se despedindo, eu vou agradecendo muito a Sônia, muito a Ellen, que são pessoas incríveis, que superaram muito, que são muitíssimo competentes, que estão fazendo um lindo trabalho com as suas assistidas em consultório já, dando muito fruto, porque a árvore boa tem que dar fruto, né? O fruto tem que existir. Então, árvores de bons frutos. Vocês são abençoadas, vocês estão abençoando outras pessoas, vocês me abençoam com a presença de vocês aqui. E eu queria bater palmas para vocês. Quero bater palmas para todo mundo que está aqui, né? Gratidão, gratidão de todo o coração. Eu não uso muito a palavra gratidão, eu não gosto de vulgarizar essa palavra, mas hoje, aqui, agora, nesse momento, eu estou dizendo gratidão de todo o meu coração, um coração de melão. Né? Então, assim, valeu. Coração peludo. Já todo mundo que está aí, Robertinha, Regina e Simônia, e todo mundo que está aí, que agora eu não consigo ver, Gabi, todo mundo que está com a gente, sabe? Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. Despeçam-se, meninas, para a gente não perder a gravação. Mas eu quero que vocês deem um tchau de vocês. Amo vocês. Amo todas. Um tchau coletivo aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Até a próxima. Não esqueçam, quinta-feira que vem a gente está aqui de novo com vários assuntos. Vamos, destrinchando tudo, falando, engajando, estando aqui com vocês. Tá bem? Tamo junto? Tamo ressoando? Junto. Vamos ressoar? Sim. Vamos ressoar? Muito! Um beijo, gente. Vai lá na live da Maria, tá? Porque aqui não tem concorrência, não. Bora pra lá. Bora lá, bora lá. Vamos pegar o aviãozinho. Vamos pegar um avião. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Obrigada, galera.
Como é que termina? É aqui, gente. Beijo! Acho que é no X. É no X, é no X. Terminando!